Fala, fiel. O Coringão conhece seu adversário da final do Paulistão, que vai acontecer no domingo agora, dia 16, e depois na próxima semana, no dia 26, logo depois da data FIFA. E o Corinthians que vai ter dois reforços para enfrentar o Barcelona nessa quarta-feira na Neoquímica Arena, com a fiel lotando o estádio para reverter o placar de 3-0. E uma ótima notícia sobre Yuri Alberto. Vai enfrentar ou não o Barcelona? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, então já se inscreva, porque a gente está perto de bater os 20 mil inscritos aqui no canal. E assim que bater os 20 mil, nós vamos sortear 3 camisas oficiais do Coringão. Uma para cada ganhador, serão 3 sorteios, então se inscreva para você não ficar de fora. E já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Vai, Corinthians! Vamos pro vídeo. E nesta segunda-feira, os jogadores do Timão se reapresentaram depois de baterem o Santos e se classificarem para a final do Campeonato Paulista. Aqueles que atuaram diante do Peixe fizeram um trabalho regenerativo. Já os outros jogadores, aqueles que não atuaram ou atuaram menos, estes sim vieram para o campo. O próximo desafio nesta quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela Taça Libertadores da América. O Timão precisando reverter uma desvantagem de 3-0. Lembrando que na semana passada foi este o placar em Guayaquil. O Corinthians precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar a definição de quem irá para a fase de grupos da Libertadores para a disputa de penalidades máximas. O Yuri Alberto, que sofreu esta entrada muito forte, por parte do Zé Ivaldo no clássico entre Santos e Corinthians, não teve constatada nenhuma lesão grave, apenas um trauma no tornozelo. Está realizando um trabalho mais intensivo com os fisioterapeutas do Corinthians e pode disputar a partida desta quarta-feira contra o Barcelona. Lembrando que o Yuri é o artilheiro do Corinthians na temporada com 6 gols marcados. Outras novidades o Corinthians deverá ter para o jogo desta quarta-feira, se a gente comparar com a escalação da semana passada em Guayaquil. Na lateral esquerda é bem provável que o Matheus Bidu ganhe a vaga do jogador Hugo, que sequer foi relacionado para o clássico contra o Santos. E no meio-campo, tanto o José Martínez quanto o Ranieri, que não enfrentaram o Barcelona na semana passada porque estavam machucados, mas voltaram ao time contra o Santos, deverão começar como titulares do Timão. E o Corinthians, que tem como grande alicerce para tentar vencer o Barcelona o fato de jogar em Itaquera. Nesta temporada são 9 jogos com 8 vitórias e apenas um empate contra o Guarani de Campinas. Com um detalhe, em todas essas partidas o Corinthians marcou pelo menos 2 gols. E o Corinthians, na verdade, precisa de pelo menos 3 contra o Barcelona. E aí que entra um outro detalhe. Em nenhuma partida desta temporada o Corinthians venceu os seus adversários por 3 gols de diferença. El equipo manteniendo la tranquilidad, la presión existe porque tenemos que revertir una situación difícil, pero el equipo está fuerte mentalmente. Uma decisão muito importante para a gente, que define o que vai ser o nosso ano, E a gente quer muito permanecer, a gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar essa classificação aqui. E, para ser sincero, só quem não é corintiano de verdade não acredita. Acho que o Corinthians já deu tantas respostas em jogos e viradas que pareciam impossíveis, principalmente dentro da nossa casa. Para mim, a gente tem que fazer um jogo perfeito. Encurralar os caras nos primeiros minutos, tentar fazer um gol rápido, para que ele sinta também o peso do nosso torcedor, do nosso time. E agora uma informação em relação ao futuro do Corinthians por conta de eliminatórias da Copa do Mundo e também da Liga das Nações na Europa. O Corinthians teve a informação nesta segunda-feira de que o André Carrilho foi convocado para defender a seleção do Peru em partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. O André, que não era convocado para jogar pela seleção do Peru desde a Copa América de 2024. O José Martínez já havia sido convocado para defender a seleção da Venezuela em partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. E fica a expectativa em relação ao Memphis Depay ser convocado pela seleção da Holanda para partidas da Liga das Nações. Só lembrando que o Koeman, que é o treinador da seleção da Holanda, esteve recentemente aqui na cidade de São Paulo acompanhando as partidas do Memphis Depay. O Santos chegou bem mais leve para essa semifinal aqui em Itaquera.
domingo, valendo vaga na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, mas leve por uma sequência de 4 vitórias consecutivas e o time evoluindo, melhorando. Ao contrário do Corinthians, dono da casa, muito pressionado pelo péssimo desempenho na pré-Libertadores. Ameaça séria de eliminação, tanto que na véspera do Clássico, as lideranças das organizadas do Coringão foram até a concentração cobrar cara a cara os jogadores, pedindo uma nova atitude, coisa que o torcedor comum concorda. Faltou garra, Corinthians não pode entrar no campo de salto alto. Falta um pouquinho de vontade. Tem vacilado em jogos importantes. De um lado, Memphis Depay entre os titulares como imaginado. Do outro, Neymar Júnior, com incômodo muscular na coxa, aqueceu no gramado e ficou mesmo no banco. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica. Neymar na reserva, aumenta a chance do Corinthians? Muito, vai dar Corinthians hoje. Por causa disso? Isso. E se o Neymar começasse jogando desde o começo? Aí ia ficar equilibrado. Depois da derrota, vazou, sem falar com a imprensa. Horas antes, aos 11 minutos de partida, jogadinha ensaiada de escanteio. Memphis Garro, Garro Memphis e cruzamento na medida para Yuri Alberto no segundo pau, abriu o placar. O Peixe, com pouca criatividade, não incomodava Hugo Souza nem de falta. Até que Gabriel Bom Tempo arrancou pela ponta e meteu fogo no parquinho. Mateuzinho salvou em cima da linha. Aos 37 não deu para segurar. Da cobrança de Guilherme, Tiquinho subiu mais alto que a marcação e deixou tudo igual, 1-1. Será que o bicho pegaria de novo no vestiário do Corinthians durante o intervalo, como lá no Equador? Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última. Alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. Não teve cadeirada, mesada, você, Memphis Depay, nada disso lá no Equador, né, cara? Não Mas teve uma cobrança pesada normal de futebol, é por aí? É, por aí. Como eu falei, não teve nada disso. Infelizmente, às vezes acaba aumentando muito, né? As pessoas acabam aumentando muito. Infelizmente, pessoas de dentro passando informação errada, né? Briga é algo normal que acontece e eu gosto que aconteça também porque é normal, eu brigo todos os dias com ele. Então, são coisas de trabalho, coisas de futebol que é normal. Briga boa é pela vitória. Aos 10 da etapa final, Rodrigo Garro obrigou Brazão a realizar grande defesa. Na sequência do lance, o camisa 8 do Coringão recebeu de Andileri e não teve dó nem piedade, estufando a rede 2-1 Corinthians para lavar a alma dele e dos 48 mil fiéis que lotaram a Casa do Povo. Esse gol é um momento de maior alegria para você em 2025? Sim. Mi mayor alegría es mi hijo que me está esperando ahí y es el momento por ahí que más feliz me siento, pero a nivel deportivo creo que sí. O alvinegro praiano partiu pro ataque em busca do empate, mas deu com a cara na porta. Em velocidade, Yuri Alberto foi caçado por Zé Ivaldo, que levou apenas um amarelinho do árbitro. Chama o VAR e tchau, tchau. Chuveiro mais cedo pro Zé. Semana passada, se eu não me engano, contra o Mirassol, o Play sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez. E ele nem vai. A arbitragem que estava claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso. Ele falou, eu dei amarelo, vou manter a decisão de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho, por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente ou então vai começar a federação ter que trazer a arbitragem de fora para poder apitar os clássicos paulistas, porque do jeito que tá, não dá. Nos acréscimos, mais um vermelho pro time da Baixada. Escobar fora para esfriar a cabeça e eliminação à vista. Foi muito mais do que com o coração do que com a cabeça após a expulsão, onde tentámos arriscar tudo, mas era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área. Santos eliminado.
Corinthians mais vivo do que nunca no Paulistão. Finalista. Emiliano e Ramon Dias respiram. Foram muitas horas de trabalho, muito sofrimento, muitos viajes. A veces jugamos con lluvia, la verdad que fue un torneo durísimo. Y llegar a enfrentar a un gran rival y llegar a la final, estamos muy felices. Creo que tenemos que bajar un poco la bola y el torcedor tiene que disfrutar que después de 5 años está en una final de nuevo. Fiel, o Coringão que conheceu seu adversário e vai enfrentar o Palmeiras, Corinthians versus Porcada, e o primeiro jogo está marcado para esse domingo, dia 16/3, lá no Allianz Parque. E o segundo jogo tá polêmica, porque é um dia depois da data FIFA, Corinthians que já tem 3 confirmados para essa data FIFA, relacionados e convocados pelas suas seleções, e são titulares do Coringão, entre ele Memphis Depay, que já teve o positivo do técnico da Holanda, Carrídio, confirmada sua convocação, e José Martínez. E ainda pode ter Félix Torres e Romero, e 4 deles vai jogar um dia antes da final, para correr e se reapresentar ao Timão no dia 26, o segundo jogo da final na Neoquímica Arena, para poder disputar essa partida, correndo o risco de cansaço físico ou até uma possível lesão. Apenas Memphis Depay, que joga 3 dias antes, vai estar mais descansado para a partida contra o Palmeiras. O Palmeiras que ganhou do São Paulo de 1-0, jogo único aí, e vai enfrentar o Coringão nessa final. Corinthians que chega à final depois de alguns anos. E aí, acredita no título, vai Corinthians para cima deles e vai ter um gostinho a mais de ganhar da Porcada e levantar essa taça já começando bem o ano de 2025. E o Corinthians também que tem uma informação positiva sobre Yuri Alberto, que não tem lesão diagnosticada, né, naquela entrada que ele sofreu do Zé Ivaldo no jogo contra o Santos, então a lesão está descartada e ele não preocupa para o jogo da Libertadores nessa quarta-feira. Ele está fazendo tratamento tudo direitinho, mas as notícias são boas para que ele esteja em campo nessa quarta-feira ajudando o Corinthians nesse jogo importantíssimo, que o Corinthians precisa de um 3-0 no mínimo para levar a decisão para os pênaltis, e 4-0 ou mais, 4 gols de diferença para avançar para a fase de grupos da Libertadores. E o Barcelona de Guayaquil, que jogou com 4 titulares, 5 titulares ficaram no banco de reservas, mas entraram no segundo tempo e perderam dentro de casa para o Independiente del Valle no campeonato equatoriano por 4-0, fiel. E aí é um sinal, o Corinthians tem que ir para cima, pressionar para já marcar gol nos primeiros minutos do jogo. E a Fiel, tenho certeza que vai inflamar aquele estádio como que eu queria estar lá. Então Yuri Alberto não preocupa, e titular ali ao lado de Memphis Depay. E Neymar, que saiu imagens aí divulgando a conversa que os jogadores tiveram na rodinha ali antes de entrar em campo entre Corinthians e Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. E Neymar caiu no choro, lamentando não poder ajudar o time nessa situação, ele que sabe que seria a única chance dele ser campeão com o Santos nessa passagem curta dele que se encerra no meio do ano. As palavras dele foram as seguintes: muito difícil ficar fora nesse momento, vocês não sabem o que está na minha cabeça agora, é muito difícil, muito difícil. Estou tentando me controlar de todas as formas, de não demonstrar para vocês a tristeza que eu estou sentindo, disse Neymar às lágrimas por não conseguir controlar os sentimentos e demonstrar a tristeza. Ele que está sendo bombardeado aí em todos os jornais teleesportivos e também nas redes sociais aí por não ter enfrentado o Corinthians nessa semifinal. Ele que foi diagnosticado com uma lesão na quinta-feira, mas isso ficou totalmente em sigilo para poder ser uma forma ali de surpreender a equipe corintiana, que teve que fazer mudanças ali logo antes da partida, quando soube que Neymar não ia entrar em campo. E aí ele demonstrou toda a tristeza e abatimento por não poder ajudar o Santos nessa partida, e tá em imagens dele chorando logo antes, aí na pré-eleição, antes de entrar em campo contra o Corinthians. Fiel, quarta-feira é dia de decisão e o Corinthians tem que ir para cima, e vai ter 2
titulares aí de volta que não jogaram contra o Barcelona lá no Equador, que são José Martínez e Ranieri, que jogaram demais contra o Santos e vão ser cruciais nessa partida. E tem uma informação que eu não trouxe aqui os recortes para vocês, mas que eu vi aqui no site esportivo, que Coronado também pode ser relacionado para essa partida e tá de volta à disposição no banco de reservas do Coringão. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!